Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal. A nossa conversa aqui hoje é um pouco diferente, não só outras lidas, mas muitas lidas. Dessa vez eu tive muita dificuldade de fazer uma seleção de uma obra só. Eu ando com algumas questões que já falei aqui, né? Vocês podem encontrar em outras gravações, né? Em outros momentos, a fala sobre a biopolítica do Foucault, e venho lendo várias coisas que trazem questionamentos da posição Foucaultiana, algumas reconhecendo que não deu tempo, né? Foucault morreu em 1984, não deu tempo de avançar mais as discussões dele, né? Como bem destacam tanto Byung-Chul Han como Achille Mbembe. Nós fizemos aqui no canal uma discussão sobre o livro do Achille Mbembe que questiona a biopolítica do Foucault, que é o Necropolítica. Eu estou conduzindo num outro projeto, Clube de Leitura com Roberta Ecleide. A gente está lendo Psicopolítica do Byung-Chul Han, que também questiona o mesmo ponto. E por causa dessas leituras, eu vou encontrando outras leituras. Então eu pensei dessa vez, fazer uma série de alguns encontros trabalhando algumas obras específicas. Então, para você que está chegando agora e que não sabe como é que funciona, eu vou te explicar o que é Outras Lidas. Na verdade, o que é o projeto do canal? O projeto do canal é trabalhar a leitura. Então, quem me conhece e você que não me conhece vai ficar sabendo agora, eu gosto muito de ler, muito, muito, muito. Concordo com Humberto Eco que leitura faz parte de uma lógica biblioterápica. Ele até comentava, né, Humberto Eco tinha muitos livros, né, além das obras que ele escreveu, que ter o livro e não necessariamente ler ele inteiro ou nem lê-lo não significa que ele não tem o seu lugar. Ele colocava isso na lógica de uma biblioterapia e eu concordo plenamente com ele. Tem muitos livros que já li muitas vezes, outros que já li a mesma parte muitas vezes e outros que já li trechos e outros ainda por ler. E nem por isso eles são menos importantes para mim. Então, dentro do canal você encontra o Lidas, que é a apresentação de obras que eu escrevi ou que organizei com outros colegas, e outras lidas que se referem às minhas leituras, e você vai conhecendo como eu leio e eu vou te dando dicas de leituras, de obras que te ajudem a pensar determinadas questões, óbvio, que se te interessarem, né? Especificamente no Outras Lidas, são 3 momentos. O ponto, que é o livro principal, que eu trabalho de uma maneira geral, sem ficar dando spoiler, mas eu apresento a obra, conto do autor e contexto. O contraponto, que são obras retiradas da biblioteca Celso Fernandes Patelli, um colega que se foi precocemente, né, e cuja biblioteca ficou sob minha guarda. E apontamentos, que são coisas que eu vou pensando durante a gravação ou durante a leitura e que eu acho interessante também. Então, dessa feita, como eu falei no início, né, teremos muitas lidas. Eu comecei na discussão do Foucault a partir da obra História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Depois eu fui à Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe. Depois, O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, de Abdias Nascimento, autor brasileiro. O Mbembe é autor camaronês e Foucault é francês. Influências Negras é a 4ª obra. Vivências e Lutas por uma Vida Justa, de Nilma Lino Gomes e Marlene de Araújo, autoras brasileiras, docentes universitárias, sobre as crianças pouco pesquisadas, né, cuja questão da negritude é transversal às suas experiências de viver. Depois, O Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, de Davidson Faustino e Walter Lippoldt, não tenho certeza, também autores brasileiros. E, finalmente, Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação, de Vladimir Safatli. A minha ideia é passar por essas obras, fazer um recorte inicial de cada uma delas, hoje, depois, num outro momento, fazer um apanhado mais central dessas obras,
E não tenho certeza, mas provavelmente um terceiro momento de organizar tudo isso na direção do que importa. O que a gente faz com isso? Daqui a pouco eu volto nessa questão. Como contraponto da Biblioteca Celso Fernandes Patelli, uma obra que eu já discuti aqui, Necropolítica, se eu não me engano, é o segundo momento do Outras Lidas, de Achille Mbembe, como eu falei antes, um filósofo camaronês, e Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é coreano, radicado na Alemanha, e faz muitas discussões importantes sobre a contemporaneidade. Como apontamentos, eu vou trazer uma série de documentários. Eu achei por bem e por conhecimento, né, mais específico, fazer um recorte na situação da saúde mental do nosso país e na situação da saúde mental como um todo. Então eu trouxe 5 documentários, 2 são filmes, aliás, né, são documentários, mas no tempo de um filme, a respeito desse tema. O primeiro deles, mais antigo, Em Nome da Razão. O segundo, que é de 1979. O segundo, A Casa dos Mortos, que é de 2009. O terceiro, Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que é um livro também. O quarto, A Loucura Entre Nós, de 2016, então Holocausto Brasileiro e A Loucura Entre Nós, ambos de 2016. E finalmente uma websérie que se chama Morar em Liberdade. Hoje eu vou trabalhar só o ponto. Então, dessa vez, diferente das outras, em que eu faço ponto, contraponto e apontamentos, dessa vez a gente vai trabalhar só o ponto, tá? Mas antes eu queria te contar como que eu cheguei nessa montagem. Veja, eu venho aí pensando muito sobre essa questão da biopolítica. Então, quando Foucault começa a pensar as relações de poder, né, essa é uma marca muito importante no pensamento Foucaultiano. O saber, o poder e o saber, né, são 2 pontos que aparecem muito na obra dele. E ele vai, né, conceitualizar biopoder ou biopolítica como uma forma de conduzir os corpos num determinado sentido que conversa, digamos assim, dialoga com as formas econômicas. Então, há uma determinada forma de capital na modernidade que se organiza em torno de uma subjetivação cuja marca mais importante é a exploração. Então, lembremos que quando começa a modernidade, né, e isso não é aniversárico, né, então não é alguma coisa que bate um dia, bom, agora começou, não, uma coisa que é um começando. As grandes navegações fazem parte desse início e junto com ela a escravidão. Né, Brasil, por exemplo, é a maior colônia do mundo, onde a questão da negritude ainda se pauta de uma maneira delicada, dolorosa e desigual, né? Então, a entrada do capital moderno, ela tem características que passam de uma maneira muito direta por dentro da discussão de como se controla os corpos, uma especificidade de controle dos corpos. Não que em outras épocas isso não existisse, até porque a forma como os corpos se organizam na sociedade, como a gente faz as coisas, como a gente se abraça, se contata, se conjuga, né, a própria sexualidade, tudo isso está marcado por um determinado manejo dos corpos. Então, isso tem a cada época, a cada era, uma maneira de acontecer. Mais especificamente no que me interessa aqui, né, que é a modernidade, o capital, ele entra sobre os corpos de uma maneira que faz divisão. Então, divide gênero, homens e mulheres têm funções específicas no seu exercício de trabalho. É importante pensar trabalho não como o trabalho assalariado, que é uma invenção também da modernidade. Quando a gente fala trabalho no sentido mais amplo, nós estamos falando de tudo que precisa ser feito, né? Então, o café que eu tomo, alguém fez o prato, fez a xícara, alguém lava a xícara, alguém fez o café, alguém preparou a terra, plantou o café,
esperou o tempo de colher o café, né? Preparou o café para que ele pudesse ser coado e tomado. Tem sempre uma feitura. Talvez a melhor palavra para a gente usar aqui, para não ter essa confusão, seja feitura. Então, há sempre feituras dos humanos para os acontecimentos humanos. Tudo precisa ser feito, né? E essa feitura, na modernidade, vai ser especificada por gênero. Homens fazem tal coisa, mulheres fazem tal coisa. Mulheres, mais notadamente, na área da educação, isso é, inclusive, ainda hoje, um aspecto, principalmente para as crianças mais novas, que é seara feminina. Eu fui funcionária de escolas por algum tempo na minha vida, principalmente escolas de educação infantil, e nunca consegui fazer a seleção de um homem para trabalhar com crianças de primeira infância. Sempre havia um comentário do pai ou da mãe: mas esse cara vai limpar minha filha, né? E eu falava: então, mas a professora limpa o seu filho homem. Mas é diferente. Como se isso fosse coisa de mulher. Então, essa ideia de que homens e mulheres têm lugares definidos, né, tem a ver com essa divisão do capital sobre o corpo. Outra divisão importante é a questão da raça, da etnia. Raça não, porque raça é humana, né? Da etnia. Então, em função da escravidão, surge essa ideia de que existem os humanos e os não humanos, os brancos e os não brancos, né? E esse é um lugar difícil, né, que coloca aqueles que não são brancos, dado que todo mercantilismo foi europeu, esses que não são brancos são então minorados, né? Então eles não pertencem, precisam inclusive, o que aconteceu no Brasil, serem catequizados, né? Os indígenas também, os povos originários, os negros vão ser catequizados para terem as suas almas salvas. Então essa ideia de quase que um não humano é muito presente nessa divisão de etnia, que aí não precisamos deslanchar demais para ver o quanto isso tem gravidade, né? Outra divisão importante, ela é de classe social, pobres e ricos. E quando a gente está falando de ricos, nós estamos falando de ricos que podem, por exemplo, parar de receber dinheiro hoje e ainda sustentar 100 gerações. Nós estamos falando de uma situação muito desigual. Então, o produto mais importante do capital moderno é a desigualdade social. Essa divisão também perpassa as relações entre as pessoas. Então, vai ficar sempre muito latente o nós contra eles, né? Então, nós que somos brancos, nós que somos perfeitos, nós que somos pretos, nós que somos mulheres, nós que somos homens. Essa ideia de sempre uma oposição que, nos dividindo, nos faz frágeis. Nos coloca, muitas vezes, em situação de vulnerabilidade, né? Quando a gente tem uma interseccionalidade, raça, gênero e classe social, né? Uma mulher negra, pobre, ou mesmo um homem negro pobre, essa interseccionalidade que deixa a pessoa vulnerável pode propiciar situações de vulneração. Então, a vulneração é quando você é violado. Por que você é violado? Porque você está vulnerável. Sempre precisa estar vulnerável para passar por uma situação de vulneração? Não necessariamente. Mas quem está vulnerável, portanto fragilizado, vai ter mais chances de ser violado nos seus direitos. E essa é uma marca importantíssima na modernidade, porque nós somos todos e todas sujeitos de direitos, né? Então, a divisão do capital cria uma situação muito curiosa, que é o único sistema que mesmo dividindo cresce, e cresce absurdamente. Então a gente tem, né, a biopolítica, então uma forma específica de organização dos corpos, essa situação da divisão que o capital obriga, a desigualdade social como produto em meio a todo um processo de colonização. Mas vejam, a gente também já conversou isso aqui no canal, né? Tem uma entrevista minha com Delcio Batista a respeito disso. E ele traz a discussão da decolonialidade. Delcio é hoje doutor em Londres e ele vai dizer para nós que a decolonialidade ela é urgente. É preciso fazer algo para ter uma outra lógica de relação entre as pessoas que não seja essa, né?
Para termos uma outra lógica, é preciso repensarmos todo o processo educativo e ensinativo para produzir pessoas ou subjetivar pessoas que, enquanto humanas, vão se relacionar de uma maneira menos desigual. Né? Então, a decolonização é extremamente importante, desde a ciência. Mais para frente eu vou falar disso com um pouco mais de cuidado. Por enquanto, só guardem aí, né, essa palavrinha, decolonialidade, ou outra, né, decolonização. Mas a gente também pode viver um processo de recolonização. E aí eu faço uma fala que eu já coloquei em muitos lugares, dado o nosso desconhecimento enquanto brasileiras e brasileiros em relação a todo esse processo de colonização. É como se agora o brasileiro estivesse descobrindo que ele foi colonizado, né? Eu ouvi recentemente de uma pessoa próxima, que tem o mesmo tom de pele que eu, né? Que, nossa, eu vi o Mano Brown falando num podcast, né, que ele era negro. Nossa, mas ele é mais claro que eu. Então eu sou negro? E aí é curioso isso, né? Que ele não se reconheça negro, ele se reconhece pardo. Então, mas pardo, gente, né? Desculpa aí, né? Pardo é envelope. Sabe? Eu acho uma fala meio esquisita, uma proposição tipo, ó, você não é preto. Eu ouço isso muito. Não, mas não é que você é negra, né? E a gente gostava de você, ouvi isso outro dia, gostava de você mesmo assim. Aí eu pensei, então se eu fosse negra, não ia gostar de mim? Né? Então, a racialização é muito presente no Brasil, no desconhecimento das pessoas sobre isso. Para produzir toda essa divisão e a desigualdade, a estratégia de subjetivação é muito alienante. Então, nós vivemos numa época, né, numa contemporaneidade, em que a gente não se sabe muito bem, os outros que sabem da gente. Né? Então, propagandas em que a pessoa não sabe como é que lava a roupa, porque não sabe ler a etiqueta. Aí pergunta para a IA, né? A inteligência artificial, o que faz? Que avisa o que pode e o que não pode. Se pode colocar na secadora, se deve colocar do avesso a roupa ou não. Né? E aí você pensa, mas não era importante ela saber ler a etiqueta? Mas isso não é transmitido, né? Isso não é interessante. O interessante é que as pessoas consumam. E quanto mais elas consomem, mais elas se consomem nisso. Então, isso tem a ver com uma lógica colonial, porque a lógica colonial ela é consumista, consumidora. Né? Quando vocês ouvirem a palavra consumidor, sempre pensem que tem duas faces no consumidor. O consumo do objeto, né? E a consumição. Então, todo consumo, ele é esvaziante. Nem sei se tem essa palavra, mas ele esvazia. Então fica aqui uma questão para a gente pensar no final dessa montagem aqui do Muitas Lidas, né? Nós vamos ser recolonizados ou nós conseguimos fazer um trabalho de decolonização, né? O que fazer, em suma? Então, bora começar e vamos ver como é que vocês me acompanham nesse processo. Então, primeira coisa, né? Se alguém quiser saber onde está a entrevista com Delcio Batista, está em fevereiro desse ano, ok? Muito bem. Eu vou começar fazendo uma colocação sobre o livro do Foucault, História da Sexualidade, volume 1, no finalzinho. No finalzinho tem um capítulo 5, Direito de Morte e Poder sobre a Vida. Ele começa fazendo colocações específicas sobre o lugar do soberano, né? O que era isso na época dos reis, né? O que era o poder? Quem tinha o poder? Quem tinha o poder sobre a vida das pessoas era o soberano, né? Então, nesse tipo de sociedade, quem tinha as coisas, quem tinha o tempo, quem tinha os corpos e a vida era o soberano, né? Então, esse lugar de soberania fazia com que o rei ele tivesse o privilégio de se apoderar da vida dos outros para suprimi-la. Isso era prerrogativa dele. Quando vira o século XIX, então assim, aquilo que eu falei, isso não é aniversário, isso vem vindo, né? Pensa no gerúndio, vai sendo, e no século XIX começa então a acontecer uma outra forma de fazer isso. Então, cito aqui para vocês. Aparecem guerras que não tinham mais um soberano a ser defendido.
né? Que era assim que as guerras aconteciam. O rei da Espanha se desentende com o rei da França e aí põe todo mundo para lutar por ele, né? Agora aparecem guerras em nome da existência de todos. Populações inteiras vão ser levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. É muito importante, então, assim, tem um incentivo, um certo patriotismo para que as pessoas vão lá fazer isso, né? E massacres que se tornam vitais. Foi como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e da raça que tantos regimes puderam travar tantas guerras, causando a morte de tantos homens. Começa então a acontecer uma lógica de poder matar para poder viver. Então, quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, né, é preciso matar o outro para que eu consiga ficar vivo. E isso a gente assiste, né, em várias reencenações hollywoodianas de uma maneira muito clara, e principalmente na Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de trincheira, diferente da Segunda Guerra, que é uma guerra de destruição. Na Segunda Guerra Mundial já tem um certo distanciamento, né, joga a bomba lá de cima, né, joga a bomba atômica lá no Japão. Aí depois as outras guerras vão se tornando cada vez mais distantes desse encontro de pessoas, né, e se tornam quase que um jogo de videogame, né? Então a Guerra do Golfo, a Guerra do Vietnã, de certa maneira, né, quer dizer, ela já aparece de um outro lugar também, né? Tantas guerras que assistimos mais recentemente, né, a Guerra da Ucrânia, a Guerra de Israel, enfim, né? Bom, nessa lógica nova, digamos, os que morrem no cadafalso vão se tornar cada vez mais raros, mas vão morrer mais nas guerras. E aí vão morrer muitos nas guerras, volto na Primeira Guerra Mundial, quando não havia antibiótico, né? Então, assim, à medida que vão surgindo as medicações que permitem, por exemplo, curar as feridas, não vai morrer, vai voltar para casa com muitas perturbações, né? E isso dá para ver claramente na discussão da Guerra do Vietnã, né? Então o cara volta para casa, mas ele volta para casa muito perturbado, né? Com muitas questões, muito alterado, né? Porque nós estamos falando de guerra, nós estamos falando de um distanciamento tal de quem guerreia com o outro, né? Que o coloca matando o inimigo. Eu preciso matar o inimigo para poder viver. Né? Então, essa ideia, né, muito presente no tempo da Guerra Fria, né, União Soviética contra os Estados Unidos, fazia com que fosse legitimado. Eu posso fazer isso porque eu estou protegendo a vida. Né? E nesse sentido se torna tão grave quanto, se não mais. Então, o poder assume essa função de gerir a vida e isso vai trazer uma série de consequências às formas como as pessoas vão lidar com as suas próprias ações. Lembra das feituras? As feituras vão ter outras características e eu acrescentaria aí, nessa situação das guerras, uma entrada diferenciada em relação a tudo que tinha sido vivido até o século XX. Eu cheguei a fazer aqui uma conversa a respeito de uma obra que se chama 24/7. Que é o capitalismo tardio e a privação do sono. Eu acho que é assim o nome. O autor, né? Esqueci o nome agora, mas enfim, vocês vão encontrar isso aí em outras lidas. O autor faz uma discussão importante sobre como produzir um soldado que não durma e não tenha medo. Então, você imaginem a ideia de uma pessoa que não tem medo. Se ele não tem medo, ele avança no outro. E se ele não dorme, e não dormir não traz nenhum efeito colateral, ele pode guerrear ad infinitum, né? O que já é por si só desumanizante para o próprio soldado e desumanizante em relação a todas as pessoas. Então, as guerras chegam, né, no século XX com muita tecnologia. E uma tecnologia do poder. Então, o controle dos corpos do século XIX para o século XX, ele tem como principal agente, né, disciplinar esses corpos para que eles sejam úteis e dóceis. Sendo úteis e dóceis, eles cumprem aquilo que, de alguma forma, é solicitado do Estado.
né? Então tem um conceito importante, que eu não vou mexer nele agora, que vai demandar uma outra articulação, mas eu vou voltar nele, que são os aparelhos de Estado, dentro da teoria Foucaultiana. Então tem uma montagem disso que se articula para dominar os corpos em todos os aspectos. Então, desde os aspectos mais simples, né, controlar a saúde de uma população, vacina, exames, caderneta, ir ao médico, conferir se o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança está acontecendo da forma como deve acontecer, que mais? A própria sexualidade, essa preocupação com a sexualidade, como acontece, como deixa de acontecer, entre quem e quem, né? É muito típica da modernidade. Controlar a reprodução também, né? E fazer tudo isso dentro do escopo do processo de subjetivação e de humanização. Então, veja, essas discussões não eram necessárias nas épocas anteriores, ou pelo menos não com tanta intensidade. Né? Então, na Idade Média, na Idade Antiga, onde você nascia, não havia tanta preocupação com esse controle que já estava dado onde ele ia acontecer, né? De acordo com o lugar onde você nasceu. Na Idade Moderna, onde você é, o que você tem, é preciso construir toda uma articulação de coisas para ter, para conseguir estar empenhado nas feituras cotidianas. É preciso fazer a pessoa fazer. E uma das formas de fazer o sujeito moderno fazer é prometer felicidade. Prometer que vai ficar tudo bem, é anunciar que existe uma vida sem problemas, né? Então, o Foucault vai dizer na página 132 da minha edição, né? O biopoder, né, que vem do século XIX, ele é um elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pode ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Só que o capital é voraz. Não era só isso. Era necessário crescer tanto, né, na sua utilizabilidade, na sua docilidade. Então, produzir um controle tal que as pessoas aceitassem tudo isso e cumprissem tudo isso se sentindo úteis, se sentindo válidas. Isso desde pequenininho, né? Então, desde pequenininho, métodos de poder capazes de majorar forças, aptidões, a vida em geral, sem por isso torná-las mais difíceis de sujeitar. Então, a ideia é conseguir, né, que esses grandes aparelhos de Estado, esse aparelhamento do Estado, como instituições de poder, mantenham as relações de produção, os rudimentos de anátomo e biopolítica, já inventados no século XVIII, época também quando emerge a medicina, século XIX emerge a psiquiatria, né? Século XX emerge a discussão sobre a educação das crianças, lá no início do século XX, e tudo isso vai se incrementando e vai acontecendo em todos os níveis do corpo social, utilizados por instituições bem diversas, a família, o exército, a escola, a polícia, a medicina individual ou a administração das coletividades. Então a gente tem um espraiamento dessa montagem que, de certa forma, dissemina também aquilo que é o eixo que eu falei lá atrás: dividir para conquistar e deixar desigual. Então a gente tem, né, essa montagem toda, né, esse poder disciplinar operando como fator de segregação e de hierarquização social, né? Então isso vai fazer com que as pessoas não consigam ter nem o mínimo. Então a gente tem uma situação, né, no século XXI que não falta comida. Como assim tem gente que passa fome? A gente tem uma situação, né, e isso é contado pelo Ricardo Antunes, da Unicamp, em que já é possível para todos os humanos em idade de trabalho, né, trabalho mesmo, né, trabalho, ponto, uma feitura específica que rende o salário, 3 dias por semana. Por que a gente ainda está na regra 6x1? Né? Então, é da própria estrutura disso que nos deixa constantemente alienados àquilo que está acontecendo. Né? Então, há uma força, né? E Foucault chama isso de investimento, e eu acho ótimo ele chamar de investimento, porque toca a lógica tanto
econômica mesmo, né, do capital, quanto investimento de energia sobre esse corpo vivo, um interesse muito grande sobre esse corpo, para que esse corpo produza muito, como aconteceu numa lógica industrial até a Segunda Guerra Mundial, e pós-Segunda Guerra Mundial que consuma muito, né? Então, assim, tem uma gestão disso, né? Lá no meu horizonte tem uma vontade de fazer outras lidas sobre uma obra de 3 psicanalistas brasileiros, Christian Dunker, Vladimir Safatli e o Nelson Silva Júnior, que é o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, que mostra como há uma articulação entre a forma como sofremos e a forma do investimento econômico. Mas aí isso é um babado para uma outra possibilidade. Muito bem, vamos deixar o Foucault quieto por enquanto e vamos para a segunda obra. A segunda obra é Crítica da Razão Negra. Achille Mbembe, autor também da Necropolítica, é um dos que vai fazer apontamentos ao Foucault dizendo que a biopolítica, a discussão do biopoder não é suficiente. Então, fazer viver e deixar morrer não é um lema para agora. O que a gente mais assiste é fazer morrer e deixar viver. Eu assisti em 2019 um evento que se chama Fórum Mineiro de Psicanálise. Agora ele está na 13ª edição, vai acontecer numa cidade de Minas, se chama Oliveira. Nessa época, 2019, aconteceu em Divinópolis, também em Minas, né? O Fórum Mineiro, né? Então isso acontece por aqui. Mas traz gente de todo o país, palestrantes também. Enfim, nesse evento de 2019, o Christian Dunker, psicanalista brasileiro, faz uma fala que foi aí que eu conheci o Achille Mbembe, eu não conhecia, que na necropolítica as vidas não contam, descontam, mas o sofrimento conta. Por isso que na necropolítica é muito importante psicopatologizar as pessoas, ou seja, carimbar logo, né, um nome para aquilo, rotular, porque não é diagnóstico, né, um rótulo, e em seguida medicalizar. Psicopatologizar é quando você faz uma nomeação, ou a gente pode ser mais específico, faz uma demarcação nosográfica, só o nome mesmo, tá? Que não é um processo de trabalho. Um diagnóstico é um processo de trabalho. Eu não faço o processo e aí eu chego lá e carimbo, né? Tal sigla, TOD, TEA, TID, TEI, TDAH, e indico, ato contínuo, a medicação como única forma de lidar com o problema. Isso é medicalização. Existem muitas formas de lidar com os problemas que, em última instância, são formas de lidar com o mundo e com os sofrimentos da vida. Dentro dos sofrimentos da vida, né, há um que é da existência humana, que é o fato da gente ser absolutamente sozinho e, ao mesmo tempo, precisar absolutamente do outro. Então, essa dimensão do sozinho no bando, que eu colocaria até com hífen, né, entre uma palavra e outra, é o desafio humano. Né? Se a gente fica muito sozinho, a gente se sente abandonado, e se a gente fica com outro, se sente afogado. Né? Então a gente tem uma proximidade que vira e mexe, nos perturba, né? E aí lembra que a historinha do Schopenhauer, né? Da lenda do porco espinho. Se aproxima demais, machuca, se aproxima de menos, passa frio. Então essa distância ótima é um exercício constante, mas do qual a gente não pode se demissionar, né? Então, quando a gente sofre, o acolhimento do outro, ele é muito mais efetivo, no sentido de dar uma resposta para esse sofrimento do que qualquer outra coisa. Se isso é medicalizado, a pessoa perde a chance de se fazer valer diante daquilo que sofre, de se apropriar, de se responsabilizar pela própria dor e descobrir a sua própria solução. Né? Então, isso é interessante porque, então, se na necropolítica nós somos numerificados, não há interesse que nós tenhamos expressão, não há interesse que a nossa singularidade, que as nossas particularidades emerjam, não há interesse que apareça o nosso jeito de ser. Então, lá atrás, quando eu falei de decolonização, uma das questões da decolonização é que todos tenham voz.
que todos possam ser ouvidos, que não falemos uns pelos outros e que nem por isso, não estando em determinada questão, isso não me isenta de ser mais um que defende e garante o direito do outro, né? Então eu não tenho um posicionamento trans, eu me reconheço como uma mulher cis. Isso não me impede de ser a favor da pauta trans e de cuidar para que eles possam estar comigo no mesmo lugar de cidadão de cidadã, né? Então a ideia, né, a montagem da decolonização passa num caminho inverso da necropolítica. Ao invés de ser tudo número, nós somos cada um com seu cada qual e conhecer esse cada um com seu cada qual. Bom, né? Por isso, né, fazer uma notinha de rodapé, que eu não sei quanto tempo que vai dar essa conversa dessas obras, né? Porque aí eu vou falando, vou pensando e vai andando na minha cabeça. Enfim, vamos lá na crítica da razão negra. Então, essa obra que deixa eu só ver aqui a data direitinho. Ela é de 2013, publicada no Brasil em 2018. O História da Sexualidade do Foucault, volume 1, é de 1977, foi publicada aqui em 1999. E isso é uma questão também, né, que no Brasil, hoje menos, bem menos, mas muitas coisas chegaram muito atrasado, né? Então, assim, Jacques Lacan, psicanalista que eu estudo já há bastante tempo, morreu em 1981. O primeiro seminário de Lacan chegou ao Brasil em 1981. O seminário que ele escreveu em 1953. E às vezes, quando eu estudo psicanálise com as pessoas que colocam dificuldades no texto, eu falo, então, mas você tem que ir lá no contexto do Lacan de 53. Não é o Lacan agora. Você tem que ir lá naquele contexto, conhecer aquele contexto, entender o que ele estava falando no frescor do acontecimento, né? Então, assim, não dá para pensar isso na nossa atualidade. Então, hoje, né, pensar a obra do Merleau-Ponty, O Visível e o Invisível, tá longe, que é de 64. Mas quando Lacan, no Seminário 11, menciona o Merleau-Ponty, o livro tinha acabado de sair. É outra lógica. Então, assim, saber pensar a cada época para a gente não padecer de anacronismo, né? Então, isso é uma delicadeza que a gente tem que ter. Então, no caso do Achille Mbembe, a gente está aqui dentro do mesmo século, numa diferença só de 5 anos. Ele vai trabalhar nessa obra e chama Crítica da Razão Negra. Por quê? Porque ele vai trabalhar o que define o ser negro, né? Então, há algo no ser negro que é muito específico. Há algo no ser negro que precisa ser entendido para poder ser manejado. Na abertura do livro, né, ele começa dizendo, e esse primeiro capítulo, essa introdução, né, se chama O Devir Negro do Mundo, que a Europa foi por muito tempo o centro de gravidade do mundo e ela está deixando de ser. Esse desmantelamento, ao mesmo tempo que ele abre novas possibilidades, ele é cheio de perigos. Por quê? Porque a gente não tem um outro modelo pronto. Tem uma carta do Freud para o Max Eitingon, que está no livro As Clínicas Públicas de Freud, da Elizabeth Andanto, saiu em 2019 também. É outra obra maravilhosa. Que ele escreve o seguinte, ele está ali no Entre Guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É bom que o velho morra, mas o novo ainda não chegou. Então, é muito difícil a gente transitar de uma época para outra, porque a gente ainda não tem lá as ferramentas da época próxima. A gente tem as ferramentas do que a gente está vivendo agora, né? Igual mudar de casa. O que é difícil na mudança? É o mudar. Você mudou, já está mudado, você se adapta. Aliás, o ser humano é altamente adaptável. Mas o difícil é fazer esse processo da mudança. Então, nesse processo de mudança, de uma lógica para uma próxima, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí a gente vai sair de uma lógica de um pensamento europeu para um outro, em meio a um universo em que as pessoas se atacam na lógica lá do nós contra eles. Aí ele vai dizer, então, e isso está na página 13, que a despeito disso, o negro ainda existe como algo que ninguém quer ser. No Brasil tem um fenômeno engraçado, né, que ninguém é racista. Racista é outro. Eu não sou racista.
né? Ele foi racista. Não, mas se ninguém se assume como racista, como é que a gente vai poder dar conta da questão? Né? E se o racismo existe, as pessoas são racializadas, né? Ninguém quer ser um negro ou ser tratado como tal, né? Todo mundo quer evitar essa possibilidade de ter o seu corpo reduzido a uma questão de aparência, a uma questão de cor, né? Então, assim, e é interessante pensar, né? E eu talvez seja um exemplo vivo disso, que a educação, o processo de escolarização, o processo de conhecimento, o processo de estudo, no tempo principalmente, ele faz o divisor de águas que sustenta outra possibilidade da negritude, né? Então eu só estou aqui porque existe essa história que meu pai lá atrás rompeu a bolha e foi estudar, né? E como ele foi estudar no tempo, né? Numa escolarização muito boa dentro de uma escola federal, Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, por isso que eu estou aqui. Porque aí ele pôde me dar, né, uma outra forma de escolarização no tempo, uma condição de cumprir o estudo universitário sem trabalhar, para poder bancar uma outra lógica de raciocínio, né? E ter para mim uma disposição das coisas que eu posso escolher. Eu pude escolher a profissão, o que fazer de início, né? Não tinha uma situação de vulnerabilidade, eu nunca passei por vulneração. Então, veja, quando eu falei lá atrás, né, uma mulher negra, vulnerável, né, numa classe pobre, coloca tudo numa situação muito difícil. Eu fiquei isenta de tudo isso por um detalhe, né, a possibilidade de ser escolarizada e educada. E, então, assim, há algo aí para a gente pensar, e encontrei pouquíssimas pessoas na minha jornada, outros professores, fui professora universitária há 30 anos, quantos professores eu encontrei negros? Pouquíssimos. E quando encontrava, geralmente homens, com uma história semelhante à do meu pai, mas não a minha, de classe média. Então, tem algo aí, né, a ser pensado, que coloca o negro como inferior desde a base. Ele não é como os outros. E isso faz uma identidade das pessoas negras. É isso que é a razão negra. E aí ele vai dizer, né, que é preciso entender a biografia disso. Aí ele traz 3 momentos. O primeiro momento é da expoliação organizada, quando em proveito do tráfico atlântico, do século XV ao XIX, homens e mulheres originários da África foram transformados em homens-objeto, homens-mercadoria e homens-moeda. Aprisionados no calabouço das aparências, passaram a pertencer a outros, hostilmente predispostos contra eles, deixando assim de ter nome ou língua própria. O segundo momento corresponde ao nascimento da escrita e tem início no final do século XVIII, quando, por meio de seus próprios traços, os negros, agora já sendo crioulos, ou seja, nascidos nas colônias, eles conseguiram articular uma linguagem própria, reivindicando o estatuto de sujeitos plenos do mundo vivo. Então, as revoltas de escravos, a independência do Haiti em 1804, combates pela abolição do tráfico, combate à descolonização africana, combate e luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? Tudo isso vai fazer uma outra movimentação que vai permitir, no século XXI, que ele coloca como terceiro momento, a globalização dos mercados, a privatização do mundo sob a égide do neoliberalismo, e eu costumo pensar o neoliberalismo da seguinte forma, né? O liberalismo é aquilo que vende o que quer para quem quer. O neoliberalismo vende o que quer para quem quer e como quer. Pode ser de qualquer jeito. Se quiser ir em tal restaurante, é R$ 1.500 só a entrada, sem conversa e nada. Ah, mas eu acho um absurdo. Então não vai, porque lá é assim. Se você quiser é assim, se você não quiser é assim. Então é interessante como não tem uma regra no neoliberalismo. A crescente complexificação da economia financeira, do complexo militar pós-imperial e das tecnologias eletrônicas e digitais. Por neoliberalismo, diz ele, entenda-se uma fase da história da humanidade dominada pelas indústrias do silício e pelas tecnologias digitais. Então, segundo o Byung-Chul Han, é isso mesmo que eu ia falar.
As Big Techs são muito importantes para fazer um contraponto àquilo que o Foucault pensava. Mas aí a gente lembra, mas não deu tempo dele chegar nisso. Ele não viu, né? Morreu antes. Quando a gente pensa aqui o Mbembe, ele também toca a mesma questão. Eu faço esse apontamento porque assim, eu estou lendo um autor e outro autor, e um até agora do que eu li não menciona o outro. Eu achei isso muito curioso. Não sei se é para... Não sei dizer, né? Eu vou ficar aqui inventando o que eu não sei, não vem ao caso. Enfim, né? Esse neoliberalismo, ele também pode ser pensado como um neocolonialismo, porque ele vai fazer, né, toda uma movimentação que expolia de novo. Ele vai expoliar de novo. Então a gente perde, inclusive, o lugar que é importante para o ser humano, que a sua feitura e a feitura do trabalho tenha retorno. Então a gente começa a viver, lembra o Mbembe, como se fôssemos nômades do trabalho. Tem um psicanalista de Belo Horizonte, Gilson Iannini, e aí volto a esse evento, Fórum Mineiro de Psicanálise, já em 2022, que foi em Pouso Alegre, online, e que eu tive a honra de coordenar junto com Marcelena Toledo. A gente ainda estava na pandemia, né? Então a gente fez online. E o Gilson Iannini fala que o século XXI começa com a pandemia, porque a pandemia reordena as formas econômicas, lembrem do Pix, reordena as formas de relacionamento entre as pessoas e vai trazer uma ruptura dessa articulação de trabalho com gênero, né? Então, quando esse episódio, né, estiver no ar, né, lá no canal do YouTube, quem controla o YouTube? É um robô? É um homem? É uma mulher? Cis? Trans? Faz homenagem? Frequenta swing? Pouco importa. O que importa é que funcione. Se não há mais uma demarcação da função em relação ao gênero, é bem provável que estejamos numa transição histórica. Mas é bom que o velho morra, mas o novo ainda não chegou. O que a gente vai usar para entrar nessa nova era? A roupa que a gente já tem. E isso é que é questão, né, desse neocolonialismo, né, dessa recolonização. Muito bem, ele continua articulando, né, o neoliberalismo e o negro, e pensando esse negro num lugar de coisidade, né, de animalidade, e que não fica muito distante de muitas outras pessoas em meio a essa lógica de mercado que é racista. E aí, na página 21, ele vai dizer que, na verdade, nós estamos numa situação fungível e solúvel. A institucionalização de um padrão de vida generalizado no mundo todo, que ele chama de devir negro no mundo. Ou seja, todo mundo vai ser explorado, todo mundo vai ser espoliado. Não vai sobrar ninguém, né, para pagar a luz, se continuarmos assim. Terceira obra. O genocídio do negro brasileiro, de Abdias Nascimento. Tem um subtítulo: Processo de um racismo mascarado. Abdias Nascimento, poeta brasileiro, vai trazer para nós... O livro é... Enfim, né? Eu tenho problema com livro, eu sempre penso isso. Vai trazer considerações riquíssimas. Primeira, já na abertura, genocídio. Genocídio. O uso de medidas deliberadas e sistemáticas como morte, injúria corporal e mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos, calculadas para o extermínio de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a religião ou a cultura de um grupo. De novo, genocídio. Recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Perseguição hitlerista aos judeus e segregação racial são exemplos. Então, ele abre com essa lógica, dizendo do tudo e tanto,
né, que os negros sofreram. O prefácio é feito pelo Florestan Fernandes, um pesquisador brasileiro, já falecido com certeza, né, e que traz para nós vários apontamentos da obra, né, dentre elas o que ele chama aqui de contribuições específicas dessa obra, né? Primeiro, mostrar que existe no plano coletivo uma cefalização da população negra, como se o negro realmente não se soubesse que lugar que ele ocupa. No Brasil, a gente tem algumas características bastante complexas, como, por exemplo, o moreno. Moreno, né? A pessoa é morena. Então, moreno não é etnia, né? Então, assim, você é de qual etnia? Moreno não, você é etnia preto, né? Um pouco pardo, porque aparece aí nas pesquisas, caucasiano, branco, né? Mas moreno não tem. E o moreno tem uma coisa assim, é brejeiro, é bonito, é um tom de pele, que não é preto, é quase como se fosse um não branco. Isso não é bom. Não é bom para a discussão, e isso toca esse tema aqui da cefalização. Outra coisa que ele apresenta aqui, né, os negros e mulatos da população brasileira têm estoques africanos com tradições culturais que eles desconhecem. Outra coisa importante é pensar que esse não podermos saber, né, da negritude, talvez seria um genocídio, aponta, aliás, para um genocídio institucionalizado, sistemático, mas silencioso. Então, há algo desse negro a ser pensado como não podendo ser revelado. E não sendo revelado, as pessoas se localizam de uma maneira muito mais acentuada, numa posição alienada. O negro foi então condenado à periferia da sociedade de classes, como se ele não pertencesse à ordem legal, como se ele não tivesse direitos. Vocês já viram como é que bala perdida sempre acha determinadas populações? Né? A maior parte da população que está encarcerada é preta e pobre. Muitos dos jovens, né, que são acusados, né, de tráfico ou de uso são pretos e pobres, né? Então isso chama muita atenção. Tem uma lógica aí, né, de um genocídio insidioso que o Florestan Fernandes diz que ocorreu e está ocorrendo, que se processa dentro dos muros do mundo dos brancos e sob a completa insensibilidade das forças políticas que se mobilizaram para combater outras formas de genocídio. Mas ele fala que é preciso fazer transformações. E o que seria fazer transformações? Reivindicações democráticas, igualitárias e libertárias deveriam ser proclamadas, mas não por uma lei, pelas pessoas, mas não por qualquer coisa, por um ato em que se luta pela implantação do que for possível, o melhor possível, nas condições existentes. Vamos deixar de lado e vamos dar uma olhada na obra da Nilma e da Marlene, Infâncias Negras. Eu vi esse livro numa feira do livro, é um livro de 2023, ou seja, né, ontem, né? E que vai fazer pesquisas específicas sobre relações raciais e infância. Ou seja, eu falei lá atrás, né, que para decolonizar a gente precisa dar voz. Então, essas autoras deram voz às crianças. Que as crianças possam dizer da desigualdade social e dos conflitos que elas vivem diante daquilo que lhes acontece, né? Então, assim, tem um momento importante, né, de estatísticas que elas vão trazer, né, que indica que as crianças negras, em 2019, essa é uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Em 2019, de acordo com essa pesquisa, as crianças negras eram mais afetadas pela privação extrema de direitos básicos, educação, saúde, moradia, saneamento, entre outros, representando 23,6% de crianças prejudicadas em relação a 12,8% das crianças brancas. Numa outra pesquisa de 2020, que é o relatório da 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública,
eles vão identificar que os negros representam 75,28% das crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos vítimas de mortes violentas e intencionais no Brasil. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E é esse o lugar que os números deveriam estar. E não nos numerificando, mas identificando onde a gente tem esses problemas. Então, quando a gente observa, um estudo do Ministério da Saúde de 2018, que vai dizer que na faixa etária entre 10 e 14 anos, crianças e adolescentes negras do sexo feminino passaram por violência sexual em 56%, nossa, mas tem alguma coisa muito errada. Dado que as crianças pobres e negras são mais frequentemente retidas do ensino pré-escolar, principalmente as que residem nas regiões Norte e Nordeste, e que frequentam espaços de educação infantil de pior qualidade. E é na hora que eles vão pesquisar com as crianças, eles identificam que crianças entre 3 e 5 anos já percebem a diferença racial e já interpretam e hierarquizam quem é superior e quem é inferior. E nessa faixa etária, já começam a dizer que gostariam de ter outro tipo de cabelo, outro tipo de cor de pele. Então a criança negra, ela é muito mais atenta à diferença racial do que a criança branca. E aí se esquece que é uma criança e que criança, em princípio, tem direito de ser criança. Criança, em princípio, está numa categoria de garantia de direitos, para que ela lá na frente possa ser cidadã e cumprir deveres. Se ela não conseguir se situar numa possibilidade, de garantia de direitos, de ter seus direitos garantidos, nós temos um problema, porque aí essa criança não vai conseguir ser cidadã. Ué, mas parece que isso é interessante, que ela não seja cidadã, porque é menos uma para dar pitaco, no Estado, para controlar as forças e para impedir que isso aconteça. Então, essa é só a introdução do livro, nós vamos trabalhar nele com mais profundidade. Então, são muitas pesquisas que elas vão trazer, que vão desde esse passado colonial escravocrata brasileiro até os dias de hoje, pensando esse capitalismo monopolista, neoliberal e empobrecido, que ataca a democracia, até o respeito às crianças negras e suas infâncias e a indignação diante do racismo que assola a vida de todas as pessoas negras. Para fechar a nossa conversa de hoje, nós temos a última obra, que é o Colonialismo Digital por uma crítica hacker-fanoniana. Também professores universitários, que vão fazer um recorte a partir do Frantz Fanon. Nós já falamos do Frantz Fanon por aqui, depois você encontra por aí, essa conversa já existiu. E o livro vai discutir a recolonização, agora digital. Então ele diz que o livro trata eles dizem, do colonialismo digital, não como metáfora ou força de expressão, mas como dinâmica do capitalismo tardio, que constitui sua existência a partir de dois elementos intercambiáveis: uma nova repartição do mundo em espaços de exploração econômica e o colonialismo de dados. Então eles vão enfatizar o peso das Big Techs, que cumprem um lugar de fetichismo da técnica, Então ter o telefone, tirar a selfie, a tela mais sofisticada, a máquina mais atualizada, a ilusão de uma neutralidade tecnológica, inclusive uma ilusão de que aquilo que você assiste na sua rede social é que o outro está assistindo. Existe uma rede social para cada um, que não porque respeita as nossas particularidades ou singularidades, para nos dominar de uma maneira bem fina e específica. Essa é a ideia, E que traz uma ingênua crença de libertação pelos dispositivos. Ter smartphone, gente, não é ser alfabetizado digitalmente. Muito antes, pelo contrário. Você só vai conseguir ser alfabetizado digitalmente se você entender o ambiente digital, se você compreender, como diz Lúcia Santaella, semioticista da PUC São Paulo, se você tiver uma noção do que é uma atenção em dispersão, não é atenção concentrada. Dificilmente ter concentração de atenção na tela. A tela você entra e sai. É diferente do livro, que no livro você entra e vai para o livro, mas você está no livro, você não sai do livro. O livro é uma atenção em concentração e a tela é uma atenção em dispersão. Então, dar conta dessa dimensão dispersiva é extremamente difícil
né? E é extremamente ilusória, né? Então há uma sedução muito grande da tela para nos trazer para uma dimensão de que a gente está tendo muito conhecimento. Isso não é conhecimento, isso não é informação. Quantas coisas vocês já viram que é fake news? Quantas coisas vocês já viram que não é nada daquilo que está acontecendo? Né? E aí podemos dar um zilhão de exemplos, da baleia azul, a MoMA, sei lá, tem um monte de coisas, né, que não se sustentam como possíveis. E aí essa obra, né, do Faustino e do Leopold vai tratar exatamente de como o capitalismo constrói, nessa época digital, subjetividades alienadas do produto do seu trabalho. Para quê? Aprofundar as separações e os isolamentos sociais. Então, quanto mais a gente ficar separado, mais o capital cresce. Quanto menos a gente se conhecer, quanto mais medo e quanto mais a gente sentir que o outro é perigoso, o capital cresce. Essa alienação contribui de modo decisivo, dizem eles, para consolidar a subordinação da nossa inteligência local e nacional à conveniente ideia de sermos felizes consumidores e usuários de tecnologias inventadas nos países tecno-economicamente ricos. Estamos aptos a comprar, mas nunca a desenvolver nem a criar. Muitas reflexões para a gente pensar, muitas coisas para a gente digerir. Eu sei que dessa vez eu não trouxe uma proposta tão palatável quanto outras, né? Mais amenas e de uma obra só. Mas vou andar com vocês e essas 5 obras, mais outras 3 que vão entrar mais ao final, para a gente tentar refletir, tudo bem, então o que nós vamos fazer com isso? Essa é a ideia. Deixo uma frase que eu uso muito, às vezes, nas palestras, né? E que para mim é um lema mesmo. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Mas não é impossível, porque se fosse impossível, eu não estava aqui. Obrigada.